Os municípios arrecadam em competência tributária própria o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, o IPTU, o Imposto que incide sobre a Propriedade Territorial Urbana, e o ITBI, que é o Imposto que incide sobre as transmissões onerosas entre vivos sobre bens imóveis. No ISS é muito comum a prestação de serviços sem a entrega posterior do documento fiscal, né? E a partir disso não há tributação sobre esse serviço que foi prestado. No IPTU temos a omissão das atualizações cadastrais, né? Quando há alguma ampliação de imóvel, quando há alteração da área construída, que incide de regra sobre o custo desse imposto, as pessoas deixam de promover a adequação do cadastro e, por consequência, continuam pagando impostos em valores bem inferiores ao que seria de fato devido. E com relação ao ITBI, nós temos a apresentação de contratos, né, de gaveta, onde a pessoa deixa de tributar totalmente o preço daquele imóvel, né, e apresenta ao fisco uma declaração de valor inferior àquele valor que foi de fato negociado. O Programa Saúde Fiscal é um programa que age sobre 3 vertentes. Né? Inicialmente sobre a instituição dos impostos, para que os municípios tenham instituído todos os impostos de sua competência. Uma segunda vertente, a vertente de fiscalização, né? Onde os municípios tenham auditores fiscais de tributos para fiscalizar as obras e as efetivas tributações dessas obras, para fiscalizar todos os serviços prestados no município. E, por fim, a vertente de arrecadação, né? Verificando se, apesar de fiscalizar, apesar de instituir esses tributos, o município de fato os arrecada, né? Seja com a cobrança forçada, via judicial, ou com as estratégias próprias de arrecadação. O programa foi criado em 2013 a partir de um diagnóstico feito com base no ano de 2011, que apontava uma dependência econômica muito grande dos municípios catarinenses com relação às transferências de valores que são feitas pelo Estado e pela União. Foi constatado em 2011, um estudo que foi realizado pelo Ministério Público e também pela Federação Catarinense de Municípios, que a grande maioria dos municípios catarinenses dependia quase que exclusivamente dos repasses feitos pelos demais entes federados. Então a ideia foi justamente incentivar para que os municípios tivessem pelo menos, né, o possível que fosse de independência econômica, que eles conseguissem instituir e cobrar os seus tributos, e se ainda assim precisassem de novos valores, aí sim com uma justificativa hábil, né, pedir mais recursos aos demais entes. O município que deixa de arrecadar os seus tributos próprios, ele fica sujeito a não receber transferências voluntárias dos demais entes federados, ou seja, um município que deixa de arrecadar o seu IPTU adequadamente, ele pode ter um convênio que foi realizado lá com o outro ente federado, uma emenda parlamentar, pode ter isso recusado posteriormente pelo Tribunal de Contas, a partir da premissa de que ele deixa de arrecadar seus tributos próprios. Então a gente tenta assegurar que os municípios possam de fato receber esses recursos. E numa segunda vertente, uma vertente de combate à sonegação, né? O Ministério Público entende que a tributação ela tem que ser equânime e dividida entre todos. Não é justo que algumas pessoas paguem os seus tributos adequadamente e outras deixem de pagá-lo, né, se aproveitando de fraudes fiscais. Então é uma forma também de se garantir justiça social, né, a justiça tributária. Ele passou por uma fase inicial de apresentação aos prefeitos municipais da época, posteriormente foram coletadas assinaturas, né, em termos de cooperação, que são termos de parceria entre o Ministério Público e os municípios, pactuando todas essas reformas que são necessárias para que o município se encontre com uma gestão fiscal adequada. Nós elaboramos aulas de direito tributário para serem apresentadas aos auditores fiscais dos municípios. Havia uma reclamação de falta de capacitação muito grande,
desse segmento de profissionais, principalmente, claro, nos menores municípios, onde o auditor fiscal ele cumulava outras atribuições. Trabalhamos um workshop, né, que foi de capacitação já no ano de 2015, apresentando aos auditores fiscais de todos os municípios catarinenses, atingimos quase 500 profissionais, explicando o que eram os crimes contra a ordem tributária e a importância da fiscalização tributária para a identificação desses crimes. Em 2016, nós realizamos um diagnóstico do programa para conseguir aferir os seus resultados práticos até então. E agora, no ano de 2017, nós estamos numa estratégia final, né, de apresentação de relatórios. Então, nós estamos diagnosticando em cada município catarinense qual a sua realidade de arrecadação tributária, comparando essa realidade com municípios de população e IDH similar, né, e a partir disso apresentando esses dados aos promotores de justiça das comarcas, aos prefeitos municipais, para que eles possam aferir a partir da realidade local o que pode ser melhorado, né, e o que de fato é um problema pontual que não tem muita solução. Acho que o grande ganho realmente é a gente poder traçar esse panorama de justiça tributária, né? É muito difícil, né? E nenhum cidadão ele gosta de pagar tributo. O nome já é imposto justamente por ser imposto pelo Estado, né? Mas há uma importância social por trás do tributo, que é não só a distribuição de riqueza, mas também atingir as finalidades sociais do Estado, né? O Estado só vai conseguir atingir uma plenitude de educação, de saúde, com o pagamento dos tributos, né? E o mais importante de tudo, o fato é que nós temos que ter a igualdade nesse tratamento, ou seja, cada cidadão ele tem que ser tributado da forma mais igualitária possível, respeitadas as diferenças sociais, mas da forma mais igualitária possível dos demais membros daquela comunidade, né? Se nós conseguirmos atingir isso, nós estaremos repartindo esse ônus de viver em sociedade entre todos.